Olaf Scholz, primeiro-ministro da Alemanha, está no seu primeiro ano de mandato e já conta com quase metade de desaprovação por parte da população alemã. China critica fortemente a OTAN, falando que além de criar uma bagunça na Europa, também está querendo desestabilizar a Ásia. E há uma pergunta bastante séria a ser feita. Zelensky e Putin foram convidados para fazer parte do G20. Lembrando que a Ucrânia nem membro do G20 é. Será que o Putin vai aceitar o convite? E temos uma conversa entre os dois líderes, lá na Indonésia, por volta do mês de novembro? A OTAN afirma que esse conflito pode durar por anos e a OTAN vai estar preparada para defender os interesses ucranianos até o final do conflito. E foi entregue hoje um dossiê ao Biden falando que o Brasil está numa situação de desestabilização da nossa democracia e que pode acontecer um Capitólio ainda mais exagerado do que aconteceu nos Estados Unidos no ano passado. Fora isso, o Peru, que tem hoje o presidente Castilho, um cara que se diz marxista-leninista, teve um voto de desconfiança parte do próprio partido. Ou seja, o próprio partido do Castilho defende uma redução do seu mandato de 5 para 2 anos. Se vocês querem entender muito mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre outros assuntos, sobre geopolítica, geografia, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda, beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades para você pré-vestibulando, concurseiro ou interessado na descrição, tá? Baratinho, galera, vocês não vão se arrepender. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, o primeiro assunto que chama bastante atenção é em relação ao Olaf Scholz, ao chanceler da Alemanha. Depois de 16 anos de Angela Merkel, o Olaf Scholz, que está aí há poucos meses no poder, ele teve uma pesquisa aí de aprovação e praticamente 49% da população não tem aprovação. Ele não é aprovado por 49% da população. Se a gente for pegar em relação às pessoas que acham que ele é um primeiro-ministro forte, uma liderança em relação à União Europeia, como foi, por exemplo, a Angela Merkel, com todas as suas falhas, 25% só da população alemã tem essa afeição, digamos assim, por ele. Por quê? A Alemanha, ela está se apequenando geopoliticamente falando. A Alemanha está tentando mudar um pouco sua postura, anunciou, por exemplo, aumento dos gastos militares. A Alemanha, por exemplo, recentemente anunciou que vai mandar os Gepards, os blindados, para ajudar na guerra da Ucrânia, mas durante bastante tempo, o Olaf Scholz, contrariando grande parte da OTAN, Estados Unidos, Reino Unido, ficou reticente em ajudar de maneira mais eficiente os ucranianos pelas possíveis retaliações que a Rússia poderia dar em relação à Alemanha. Lembrando que a Alemanha é extremamente dependente do gás natural e do petróleo russos. Isso desagradou bastante a Ucrânia, tanto que, por exemplo, a Ucrânia não aceitou a visita do presidente alemão, que é diferente da figura do primeiro-ministro, tá? Não aceitou a visita do presidente alemão, e o Olaf Scholz também até agora não fez uma visita oficial a Kiev. Lembrando que a Alemanha sempre foi a grande liderança da União Europeia. Então o Olaf Scholz está sendo visto como um líder fraco. Ainda mais nesse momento tão conflituoso entre Rússia e Ucrânia, seria necessária uma postura um pouco mais forte. Será que vai cair? O candidato social-democrata vai perder depois aí de 4 eleições consecutivas da Angela Merkel? Pode ser, pessoal, a popularidade não anda nada bem. Além disso, a China hoje, através do seu Ministério das Relações Exteriores e da Embaixada também nos Estados Unidos, fez algumas declarações polêmicas, falando que a OTAN, o organismo, a Organização Tratado do Atlântico Norte, organização militar criada lá em 1949, com a premissa de, na época da Guerra Fria, conter o avanço do socialismo soviético sobre vias militares, ou seja, atacou algum país que é membro da OTAN e estaria atacando também os Estados Unidos, segundo o artigo 5º da Constituição da OTAN, segundo a China hoje, está causando uma bagunça no continente europeu e, além de tudo, quer expandir essa bagunça para a Ásia. Lógico que ele não está se referindo exatamente à OTAN, mas ele está se referindo muito por conta da aliança AUKUS, Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, e com a possibilidade agora de entrada do Japão. Basicamente falando do exército americano, que vem fazendo um imperialismo, um expansionismo que está prejudicando a geopolítica do continente europeu e também do continente asiático. Ou seja, dando a entender que a Rússia tem certa razão nesse conflito. O que a Rússia está fazendo é resistindo, se defendendo desse avanço do imperialismo da OTAN. Será que faz sentido essa narrativa da Rússia? Da OTAN, perdão? Inclusive, grande parte das críticas também hoje foram voltadas ao próprio relacionamento que os Estados Unidos têm com Taiwan. Por quê, professor? Taiwan é uma ilhazinha que, desde que teve a Revolução Chinesa, lá em 1949,
ela não reconhece a China continental, liderada pelo PCC, pelo Partido Comunista Chinês, como a China real. Eles acham que ele e Taiwan são a China de verdade, a China do Kuomintang, do Chiang Kai-shek à época tal, que é a China capitalista. Só que a China continental não aceita Taiwan como um país, muito menos como uma ilha independente. Eles chamam de a ilha rebelde, mas a qualquer momento pode haver uma nova incursão. A China diz que os Estados Unidos traz desinformação, querendo comparar o que acontece em Taiwan com o que possivelmente vai acontecer na Ucrânia, alegando que a Ucrânia não pertencia à Rússia, assim como Taiwan, segundo a narrativa chinesa, claro, pertence aos chineses. E além de tudo falou que os Estados Unidos, que apesar de não reconhecer Taiwan como um país oficialmente, pela ONU, pelos Estados Unidos, o país é a China, mas estreita cada vez mais relações militares, inclusive o Antony Blinken, membro importante do governo norte-americano, falou que vai dar sim armas, que é necessário proteger Taiwan de uma possível incursão chinesa. Ou seja, o discurso de que não reconhece Taiwan como um estado oficial, mas ao mesmo tempo quer armar um território contra uma possível incursão chinesa. Ou seja, as tensões aumentando, inclusive na região do Pacífico também, com essa expansão da OTAN e dos Estados Unidos. Outro ponto importante está relacionado à reunião do G20. O G20, também conhecido como G20 financeiro, ele reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia, como um bloco, né? O G20, inicialmente, ele não tem pretensões de grandes discussões acerca de questões geopolíticas, conflitos e tal. É o G20 financeiro, as 20 maiores economias que discutem políticas econômicas comuns, combates ao protecionismo e por aí vai. Só que a situação mundial, ela está tão tensa, mas tão tensa, que eu duvido que mesmo até novembro, não acho que o conflito vai estar totalmente resolvido, tá? Já até adiantando aqui, a OTAN inclusive falou isso, mas a situação vai estar de extrema calamidade. A OTAN, o G20, convidou a Rússia, Estados Unidos, Reino Unido, fazer uma pressão para não convidar a Rússia. A Indonésia, que vai sediar, convidou a Rússia, mas também convidou o Zelensky. O Zelensky, liderança da Ucrânia, não faz parte do G20. A Ucrânia não está entre as 20 maiores economias mundiais. Com isso, o Putin ainda não falou se vai aceitar, talvez ele participe somente por videoconferência, e também, talvez, não toque em temas sensíveis. Agora, imagina uma reunião presencial, com o conflito ainda não acabado, onde Zelensky e Putin estejam no mesmo ambiente, vai ser, no mínimo, polêmico, tá? Enquanto isso, o Zelensky, ele deu uma declaração hoje, falando que ele aceita negociar com os russos a evacuação de Azovstal, que é aquela fábrica, aquela zona fabril abandonada, que estima-se que tenha mais ou menos 2.000 cidadãos em Mariupol, cidadãos ucranianos que ainda não se renderam. São civis? É o batalhão Azov, que tem orientações neo-tananã? Narrativas. A Ucrânia jura que são cidadãos. A Rússia jura que é o batalhão Azov. Quem será que está na zona de Azovstal? Não sabemos, tá? Outro ponto importante está relacionado a um dossiê que foi entregue hoje ao governo Biden, aos Estados Unidos. O dossiê ele foi feito por parte de sociedade civil, em conjunto com produtores de conhecimento, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Nesse dossiê estava escrito que o Brasil ele está numa situação muito semelhante ao que aconteceu nas eleições entre Biden e Trump, colocando o Trump como se fosse um cara parecido com o Bolsonaro e o Biden, claro, um cara parecido mais ao Lula, né, ou aos outros candidatos. Enfim, nesse dossiê basicamente contava que pode acontecer uma invasão ao Capitólio, claro que não ao Capitólio, porque é típico dos Estados Unidos, mas que os Estados Unidos precisam apoiar, independente de questões geopolíticas, a democracia na América do Sul. Então quase foi um pedido de socorro, digamos assim, por parte da entidade dessa sociedade civil que escreveu esse dossiê ao governo Biden. Dentre outras coisas, eles listam ali que o Bolsonaro está criando um ambiente extremamente instável no Brasil democraticamente e que se ele perder, e ele já vem alegando que pode ter fraude nas eleições, que as urnas não são confiáveis, fazendo uma comparação bastante clara ao que foi o governo Trump, que também quando perdeu, falou, não, teve votação por carta, não, pessoas mortas votaram, etc, tal. Pessoal, mas isso realmente aconteceu. Cara, eu não sei, tá? A justiça americana julgou tudo, falou que foi tudo legalmente. Mas eu acho que aconteceu, porque teve determinada denúncia, tal. Eu, de fato, não consigo averiguar. Eu, Ricardo, tendo a acreditar na justiça americana. Se a justiça americana falou que não teve fraude nas eleições americanas, eu tendo a acreditar na justiça americana. Mas que você acredita que existe um grande complô da justiça americana para derrubar o governo Trump, enfim, tá? Enfim, não dá para saber.
Mas ele quis fazer essa comparação. Inclusive, dentro do dossiê, estava a questão, por exemplo, nas últimas eleições, quando o Flávio Bolsonaro, que foi o filho o filho do Bolsonaro, ele divulgou, por exemplo, uma fotinho lá no seu perfil do Twitter, compartilhando uma fake news, mostrando uma suposta urna eletrônica, e quando você apertava 17, aparecia o 13, a cara do Haddad e da Manuela Dávila, né, que ela vice do Haddad à época. E aí já foi comprovado que isso era fake news, e mesmo assim isso foi espalhado pelo Twitter, uma série de pessoas mais a favor do Bolsonaro fala, tá vendo, as urnas eletrônicas são compradas, tal. Então, segundo esse dossiê, existe um clima de instabilidade sendo criado pelo Bolsonaro, porque caso haja uma derrota desse candidato, ele vai falar que as eleições não foram legítimas, vai incentivar a sua base a ficar atacando instituições, atacar o TSE, atacar o STF, atacar o Congresso, como se tudo fizesse parte de um conluio para eleger o Lula. Ah, professor, mas realmente existe esse conluio e tal. De verdade, não estou aqui para discutir isso, pelo menos não nesse vídeo. O que eu posso discutir com vocês não interessa o que você acha, não interessa o que eu acho, para esse ponto geopolítico que eu vou falar. O que interessa é a visão que a comunidade internacional vai ter do Brasil. Caso haja uma suposta derrota do governo Bolsonaro, independente de quem seja o governante eleito, é fato que pelos grandes líderes da União Europeia, o que vai ser visto caso haja um ataque no Congresso? Caso queira pegar algum ministro da STF, caso haja ataque ao TSE, caso o Bolsonaro não queira passar a faixa eleitoral. Ele já falou uma série de vezes que só Deus me tira daqui, né, essas coisas. Isso vai ser visto como um atentado à democracia. E aí o Brasil pode sofrer sanções econômicas. Aí o Brasil, ele pode se isolar geopoliticamente. É fato importante também a gente pensar que o Brasil cada vez mais, até por uma orientação mais política do governo Bolsonaro, está se desalinhando dessa galera mais OTAN, União Europeia e Estados Unidos, e vem se aliando mais aos BRICS. Se talvez acontecesse esse movimento, isso seja mais um indicativo de um suposto alinhamento geopolítico mais próximo dos BRICS do que dos países ocidentais. O que você pensa? O Bolsonaro, de fato, ele está atentando contra a democracia? Há a possibilidade de ter um novo Capitólio se o Bolsonaro perder as eleições aqui no Brasil? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, Castilho, eleito aí derrotando a Keiko Fujimori, que é a filha do tradicionalíssimo ditador peruano Alberto Fujimori, ele foi eleito de novo numa sociedade bastante dividida, né? Ele é um cara que se diz marxista, leninista, e ele foi eleito pelo partido chamado de, não ria, apesar da quinta série que habita em mim, entender a quinta série que habita em você, o Partido Peru Livre. Enfim, né? E aí, quando o Partido Peru Livre colocou ali o Castilho, e o próprio partido está votando agora no parlamento, no Congresso, uma mudança constitucional. O presidente do Peru, ele tem 5 anos de mandato, mas a impopularidade é tão grande. Mais de 60% da população, segundo pesquisas, querem a renúncia do Castilho. E tanto o Congresso, caso de corrupção, tá? Enfim, a pressão é tão grande que o próprio partido está exigindo uma mudança constitucional. O tempo do presidente vai passar de 5 anos para 2 anos. Cara, se o próprio partido está querendo que o presidente que foi eleito pelo partido saia em 2 anos, é porque a situação política não está nada bem. A moeda peruana é uma das moedas que mais perdeu valor nos últimos tempos, e o Peru também é um país que mais sofreu, tanto na economia como na parte de saúde, o maior número de casos de mortes por Covid per capita da América do Sul. Ou seja, o Peru está numa situação lastimável e o Castilho vem colhendo os frutos dessa crise econômica, política e até institucional. Beleza, pessoal? Deu para entender as principais questões do dia? Se vocês curtiram o vídeo, então, já se inscreve no canal, deixa seu like. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.